Olá, alunos! Vamos resolver aqui um exercício de mecânica dos sólidos envolvendo uma pequena treliça. Vamos imaginar que eu tenho uma treliça e essa treliça é representada aí nesse desenho. Eu tenho aí, vocês estão vendo o nó A, B e C aqui. Tem um apoio tipo pino aqui no A e apoio tipo rolete em C. Então, em A a gente pode desenhar então uma força reação RA Y, aqui em C só uma RCY, e aqui eu posso dizer que eu tenho uma força RAX, né? Essa a gente faz a convenção. Os ângulos estão dados, o diâmetro, né, dessa barra é uma treliça feita com barra circular, tem aí um diâmetro de 20 milímetros ou 2 centímetros, não é isso? O diâmetro, né? É o perfil dessa treliça de aço, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver, veja que tem uma força de 1000 newtons no ponto B. A primeira coisa que a gente faz é analisar os nós individualmente. Vamos lá. No nó B, que é esse nó que eu estou representando aqui, nós temos ali uma força de 1000 newtons para a direita, e a gente vai agora estabelecer as forças que estão aparecendo ali. Então, essa força aqui é a força externa. Dentro da treliça vai aparecer uma força FBA e uma força FCB. Vejam aí que o ângulo é de 45 graus. A gente pode fazer aqui uma decomposição da força FCB em sua coordenada horizontal e vertical. Então, vejo que aqui eu posso fazer uma decomposição dessa força nessas duas coordenadas. E no ponto B, que é o nó B ali, né? Nó B, a gente vai fazer então um balanço de forças, né? Vamos lá, 1000 positivo, somatório em x é igual a zero, essa é a regra do somatório de força. 1000 newtons para a direita positivo, menos FCB vezes cosseno de 45. Por que menos? Olha só, porque a força está para a esquerda. Fazendo isso de cara, nós encontramos então que a força FCB é 1414,2 newton, né? Lembrando aí que cosseno de 45 graus, aproximadamente 0,7. Podemos usar 0,7 sem problema nenhum. Já no somatório de y igual a zero, nós vamos fazer menos FBA. Por que menos FBA? Porque menos FBA está apontando para baixo. Mais FCB 145. Por que isso? Onde é que está o FCB? O FCB é a componente da FCB. Essa componente aqui, ó, para cima aqui, ó. E aqui eu tinha aquela componentezinha ali do FCB. Bom, o FCB eu já conheço, né? Nós acabamos de calcular. Então, a gente vai achar que o FBA, então, é 1000 newtons. Ok? De novo, aí, 145 graus, 0,7. Então, veja que eu achei duas forças num único nó. Vamos agora fazer o nó C. O nó C, pessoal, esse nozinho aqui, ó. Aqui aparecem algumas forças. Quais são elas? A primeira força, vamos limpar esse desenho aqui, que foi só para explicar na aula. Vamos ter aí uma força para cima, que chama de RCY. Nós temos uma força aqui, eu vou dizer que está para esse lado aqui, ó, a força de 1414,2. Por que essa força? Essa força é a força de B para C, que é igual à força CB anterior, que a gente havia acabado de calcular. A gente usa a mesma força, então a mesma barra, só muda sentido. Aparece também uma força FCA aqui para a esquerda. O ângulo é 45 graus. Somatório de força na direção x é igual a zero. Então, vejam que menos FCA mais 1414,2 vezes cosseno de 45, aqui é 1414, arredondei, dá igual a zero. Logo, FCA, essa força aqui, gente, é igual a 1000 newtons. Está na direção certa, positivo. Somatório de força na direção y é igual a zero. Então, nós vamos ter ali RCY positivo menos 1414. Por que 1414? É a componente da FCB, ó, essa componente aqui, ó. Então, você tem FCB ali, então você tem a componentezinha dela
aqui, ó, FCB. Nesse caso, eu posso dizer que eu posso chamar ali de, se esse ângulo aqui for 45 graus, pode ser seno, né? Tudo bem. Seno de 45 ou cosseno de 45 é a mesma coisa. Então, vejo que quando eu faço isso, FCB, seno de 45 graus, é essa componente aqui, ó, para ficar certinho aí na nomenclatura, que é esse valor aqui, ó. Então, eu achei agora o RCY. Então, veja que eu já tenho aí bastante informação. Vamos continuar a questão. O próximo nó é o nó A, né? Só tem 3 nós aí. Vejo que o 1000 newton está aqui, ó. Aqui também tem 1000 newtons, que é a força AB. E aqui, esse 1000 newton aqui é a força CA. Então, nesse caso, para dar o equilíbrio, só pode ser RXAY menos 1000 newton, significa que ele tem que estar nessa posição. Então, veja a posição que eu coloquei. Eu tinha originalmente colocando aqui, mas ele tem que ficar para a esquerda, né? E a RAY também vai ficar para baixo, né? RAY vai ficar negativo. Com isso eu tenho aí o balanço de forças bem organizado. Bom, dito isso, a gente analisa um pouquinho as forças, né? Primeiro, vejam que se a gente olhar ali a direção que a gente usou as forças, eu vou aumentar aqui a espessura da linha. Esse era o nó B, não é isso? Veja que isso aqui, quando eu faço isso, lembre-se que para a barra existe uma reação sentido contrário. Então aqui é uma força de compressão. Nesse caso aqui, ó, vejam, se a força está para baixo aqui, ó, aqui tem que ser para cima. Ó. Então essa força é de tração. Da mesma forma, se essa força aqui, ó, está para esse lado, opa, vamos ver ali, ó. Isso, né? Então, para a barra tem que ficar tração. Vejam que eu estou respeitando aí o sentido que a gente fez nos desenhos, né? Com isso, a gente acha aí a tração máxima, observando o desenho, 1414, né? Que acontece aonde? Na barra CD, né? Opa. Então, quando eu peço essas questões, eu estou querendo geralmente saber qual é a tensão máxima aplicada aí na treliça. A tensão máxima, então, vai ser o quê? Vai ser a força máxima sobre a área da secção. Fazendo a continha aí, vocês vão encontrar a área da secção como sendo 314 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Fazendo a conta da tensão máxima igual a 4,5 megapascals. Essa continha aqui é só para mostrar que 20 milímetros é igual a 0,02, não é isso? Não precisa eu colocar aqui. Então, resolvida a questão, a tensão máxima. Por que a gente se preocupa com a tensão máxima? Porque se por acaso der algum problema na viga, daria na área mais solicitada, não na menos solicitada. Então, a gente precisa sempre calcular, dimensionar a viga nessa área, nessa região, nessa barra, e às vezes a gente faz até um reforço, né? Nessa barra a gente faz um material maior. Não é necessário porque a tensão do aço admissível é da ordem aí de 200 megapascals. Depende do tipo de aço, obviamente, mas para a tração aí, 200 megapascals. Está muito longe, então, aí, por 1000 newtons, 1 quilonewton é muito pouco. É isso, espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.